Amados, presta atenção. Deus está querendo compartilhar nessa noite uma palavra conosco que muitas vezes impede, querido, a nossa caminhada, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Porque muitas vezes nós vivemos de alguma maneira num certo local e na verdade nós não vivemos da maneira, naquele local, da maneira que Deus gostaria, que Deus desejaria que nós vivêssemos. Portanto, o título da mensagem de hoje, na verdade, é uma pergunta para mim e para vocês. Deus me trouxe aqui para nos fazer uma pergunta. E o título da mensagem é: em que mundo você vive e que mundo você vê? Você pode repetir esse título comigo? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Em que mundo você vive e que mundo você vê? Amado, tem 2 versículos básicos na base dessa mensagem que Deus, pela sua vontade, sua graça e misericórdia, separou para que eu pudesse estar trazendo essa noite. E o que acontece, querido, que quando você olha para um versículo e outro, parece que são 2 pessoas falando de coisas completamente diferentes. O primeiro versículo que nós vamos ler, nós vamos ver a visão de seres espirituais, serafins, falando da visão deles aqui na terra. Logo depois, nós vamos ver Isaías, que era um profeta tremendo do Senhor, falando algo completamente diferente, querido. Prestem atenção, amados. Isaías 6, o versículo 3 diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. E no versículo 5, na verdade, Isaías diz: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, querido, quando a gente começa a olhar para esses 2 versículos, parece que uma coisa não bate com a outra. Os anjos, os arcanjos, os serafins estão dizendo assim: toda a terra está cheia da glória de Deus. E o profeta está falando assim: eu vivo num mundo que é um mundo impuro, onde tem pessoas de lábios impuros, e eu me tornei um desses. Olha que coisa, querido. Agora eu vou começar a mensagem falando sobre isso. Você já viu o profeta ter boca suja? Não dá, viu, querido? Profeta com boca suja é um negócio sério. Porque profeta, ele foi levantado para falar a palavra de Deus. Uma pessoa, querido, que tem um vocabulário, um linguajar rude, um linguajar errado, um linguajar impuro, o que acontece, querido, que é difícil ele transmitir uma mensagem do Senhor. As coisas não combinam. Vocês estão entendendo, amados? Amém? Amém. Então presta atenção, amado, porque o que acontece aqui é que muitas vezes, querido, muitas vezes, como nós vemos o mundo, muitas vezes, como eu vejo o mundo em que eu vivo, isso muda a minha vida e faz com que eu viva daquela mesma maneira. Você está conseguindo entender, querido? O que acontece é que, se eu vivo no meio, como Isaías está dizendo, no meio de um povo de lábios impuros, eu torno o risco de me tornar com lábios impuros. Me torno mais um deles, eu me contamino. Você está conseguindo entender, amados? Mas tem um outro grupo aqui que Deus vai falar poderosamente conosco nessa noite. De que tem um grupo aqui, e o desejo do coração de Deus é que a gente veja, querido, e nós vamos aprender como ver como os serafins viam esse mundo que você e eu vivemos, que é um mundo caído, é um mundo violento, é um mundo onde passamos por lutas, dificuldades, mas os serafins olhavam e diziam assim: a terra está cheia da glória do Senhor, cheia da glória de Deus. Amém, queridos? Então, olha só, querido, parece algo que é além da realidade. Hoje em dia, querido, você olha, tem pessoas que às vezes acordam. Hoje, na verdade, foi um dia que eu estava vindo para cá, quando eu estava vindo, estava chovendo bastante, caiu um temporal tremendo, sabe, querido? Foi algo violento. Eu comecei a orar, falei: Senhor, que essa chuva não venha impedir o teu povo de estar ali te adorando,
celebrando o teu nome. Amém, queridos? E eu vim orando no meio do caminho. Agora, pasme, sabe quantas pessoas reclamaram dessa chuva? Rapaz, teve muita, sabe? Foi pouca não. Agora eu vou falar para você, tem lugares, querido, que está faltando água no mundo, você sabia disso? E as pessoas estão desesperadas para que caia um temporal desse aí, que esse temporal fique uns bons dias, sabe, querido? Então veja, querido, que são visões diferentes. Sabe, querido, às vezes a gente vê as pessoas sofrendo, muitas vezes por motivos reais, e muitas vezes por motivos, amado, imaginários. Elas pensam que tem aquele problema, mas na verdade não tem. Aí começam a se prender naquilo que pensa que é um problema, mas não é. E o que é problema realmente vem passando pela vida dele, atropelando, e ele não vê. E ele não vê, querido. Você está entendendo, amado? Tem pessoas que vivem em sua casa, estão vivendo hoje em sua casa, querido, com seu cônjuge, com sua família. Tem pessoas que saíram do Brasil, estava ruim no Brasil, estava horrível, veio para Londres. Chega em Londres, querido, continua ruim. Aí começa a falar assim, porque eu quero voltar para o Brasil, porque lá é que é o bom. Meu amigo, você saiu de lá por quê? Você está conseguindo entender, querido? Amado. Por que, querido, que acontece? Mas, pastor, por que acontecem essas coisas? Porque a nossa visão está deturpada, querido. A nossa visão, querido, a gente não está tendo uma visão correta. A visão que Deus gostaria que você e eu tivéssemos. Amém, querido? Amém. E eu vim te falar hoje aqui com vocês, querido, que a palavra diz que é possível nós trocarmos a nossa visão. E quando nós trocarmos a nossa maneira de ver as coisas, querido, presta atenção que vai causar um ambiente, porque vai causar um terremoto. Porque quando você mudar a sua maneira de ver as coisas, isso vai mudar o ambiente que você vive. Preste bem atenção nisso que eu acabei de dizer. Quando você mudar a sua maneira, quando eu mudar a minha maneira, quando nós mudarmos nossa maneira de ver as coisas, você vai mudar o ambiente. Eu vou mudar o ambiente. Não importa, querido, se o seu cônjuge mudou. Não importa se seus filhos mudaram. Não importa, comece em você. Você muda. Quando você muda a sua maneira de ver as coisas, o que acontece é que você começa a mudar o ambiente em que você vive. Amém, queridos? Amados, presta atenção. Você está aqui comigo? Amém. Presta atenção porque o versículo que nós lemos, os dois que nós lemos aí, ele tem um contexto. E eu queria que você acompanhasse comigo o contexto dessa história. Isaías 6, o versículo 1 em diante diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Você tem essa porção aí no boletim com você, não tem? Eu vou pedir para que você coloque a sua mão sobre essa porção do boletim e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, essa é a tua palavra, e ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o mais profundo do meu íntimo, dividindo junta de medula, alma de espírito. Eu te peço, Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração e fala comigo,
de maneira que eu entenda tudo que o Senhor tem para falar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, presta atenção, você começa a ler isso aqui, e eu quero começar dizendo para você o seguinte: Isaías, amado, tinha uma visão sobre o mundo que ele vivia. A visão que Isaías tinha, querido, sobre o mundo, era uma visão diferente do que os serafins viam. Amado, Isaías era um profeta. O que aconteceu foi que o peso desse mundo parece que contaminou, querido, a visão de Isaías. Um profeta, querido, chamado para não só ver como falar das coisas concernentes ao reino, das coisas de Deus. Isaías, querido, começa a viver num mundo em que esse mundo começa a mudar a maneira de Isaías ver as coisas. Você está conseguindo entender até aqui? Então presta atenção que você vai começar a ver, querido, como é que era o mundo visto, na verdade, sob a ótica de Isaías. Veja comigo, você está no capítulo 6, não é verdade? Se você voltar ao capítulo anterior, ao capítulo 5, acompanha aí comigo, você vai ver Isaías 5, versículo 8, diz assim: ai dos que ajuntam casas, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Olha só, querido, sabe o que Isaías está falando nesse versículo aqui? Que existia um povo que vivia só para comprar casas, e comprar casas, e comprar casas. Quanto mais compravam casas, mais viam a necessidade ainda de comprar mais casas. E se você fosse perguntar a esse grupo de pessoas aqui, esse grupo eram pessoas que compravam casas, viviam no meio de um povo que comprava casas, e isso era o mundo, amado, que esse povo vivia. Aí você fala assim: pastor, qual é o pecado de comprar casa? Não é verdade? O problema não está em você comprar casa, querido. O problema é você achar que a sua esperança em comprar casa, que você comprando casa, que a sua esperança está nisso. Porque se você for ver, na verdade, o que acontecia com esse povo aqui é que esse povo fazia isso, comprava casas e mais casas. Sabe por quê, querido? Porque possivelmente esse povo escutava dizer no mundo que eles viviam assim, ó: mais dia menos dia você vai ficar pobre. Então eu tenho que juntar casas e mais casas e mais casas, porque eu não quero ficar pobre. Você vê que não era um povo onde a sua confiança não estava no Senhor, mas estava nos bens que adquiria. Vocês estão entendendo até aqui, amém, queridos? Presta atenção, o versículo 11, o que é que diz? Isaías: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam, até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Esse era um povo, amado, que era bêbado, que vivia num mundo de um povo bêbado. Aí você fala: mas por que eles bebiam? Porque provavelmente tinha um vazio na sua alma, querido. A sua alma era fria e tinha que se aquecer com alguma coisa. Então as pessoas, querido, elas começam a buscar nas coisas ou nas pessoas. Isaías está falando: ai desses, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Esse era um povo, querido, que invertia os valores. O que era luz, querido, eles diziam que era um negócio chato. Querido, vamos para a igreja. Que igreja? Isso é coisa de chato, rapaz. Vou para a igreja o quê? É desse jeito, querido. Esse era um povo que quando as coisas de luz, é chato. Para que eu vou na igreja? Eu vou na igreja para quê? Vou ler a Bíblia para quê? Aí tá igual o Romário, não é verdade? Treinar para quê? Não é verdade, querido? Lembra dessa história? Querido, aí entra nessa, recebe a unção do Romário. Não entra nessa não, viu, querido? Não entra nessa unção não, que essa unção é furada. Esse saquetel aí é furado, querido. Não sobra nada. Você está conseguindo entender, querido?
E ao contrário, o que é trevas, ele começa a achar que é um negócio legal. Querido, noitada, sair com uma mulher cada dia, eu sou o rei. Você é o rei de quê, querido? Presta atenção. Aí o que é trevas era um povo que o que era trevas era bom, era legal. O que era luz era chato. Você está conseguindo entender, querido? Olha só o versículo 23. Os quais por suborno justificavam o perverso e ao justo negavam justiça. Querido, era real o que ele vivia. O que Isaías vivia, querido, era um mundo de injustiças, perversões, roubo, violência, suborno. Você está entendendo, querido? Isaías vem dizendo, ai desses, e ai desses. E você fala, por quê, pastor? Por quê, querido? Eles se ensimesmeceram em si mesmos. Começaram a viver para eles mesmos. Começaram a arrecadar e viverem para si próprio, querido. Isaías está dizendo, ai desses que vivem dessa maneira. Ai desses que vivem dessa maneira. Você está entendendo, amados? Os que compravam casas. Compravam, querido, para amanhã ou depois não correr o risco de ficar pobre e ficar sem nada. A Bíblia fala no Velho Testamento sobre um homem, querido, que fez isso e sofreu ele e toda a sua casa. Presta atenção. Quando o povo de Deus entra em Canaã, o que acontece, querido? Eles dão de cara com a primeira cidade chamada Jericó. Uma cidade enorme, fortíssima, com muralhas, querido, enormes. Israel vence o povo e toma aquela terra. Amém, queridos? Amém. Mas presta atenção, a cidade seguinte era uma cidade comparada com Jericó. Era uma formiguinha, querido. E você não sabe o que acontece. Eles perdem a batalha. Você sabe por quê? Por causa de um homem chamado Acã. Deus falou o seguinte, Deus deu uma ordem. Não levem nenhum despojo daquele povo. Não ajunte nada para vocês. Nem riqueza, nada. Não pegue nada desse povo. Acã, querido, pega alguns utensílios de ouro. Pega uma capa lindíssima, querido, e leva por debaixo dos panos. Sabe o que acontece, querido? Morre ele em sua casa. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Você está aqui comigo, amém, querido? Amém. Então, amado, a gente tem que se desviar disso. A gente tem que se desviar disso. Sabe por quê, amado? Isso aqui que Isaías estava vivendo no meio dessas coisas, isso produziu um reflexo na vida do próprio profeta, na vida do próprio Isaías, amado. E ele descobriu que vivia nesse mundo, que era um povo, querido, de língua afiada. Sabe o que é gente? Sabe como é que é gente de língua afiada? É aquela coisa assim, bateu, levou. Você gritou, eu grito mais alto. Você gritou mais alto, eu grito mais alto ainda e ainda gesticulo com as mãos. Por quê? Porque eu quero ganhar. Porque fez, levou. Falou, eu xingo mesmo. Você xinga quem, querido? Você está achando que você xingando alguém, você está prejudicando a pessoa? Você está prejudicando a você mesmo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se da tua boca, querido, só sai palavra torpe, começa a olhar, querido, que o teu coração está cheio disso. E Deus quer te curar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? E o problema, amado, é que qualquer um desses grupos que nós vimos aqui, se vissem, amado, o que Isaías viu, teria mudado completamente a visão do mundo. Em que o mundo, querido, você está vivendo hoje, igreja. Em que mundo? Você tem o seu dia a dia, você tem o seu dia a dia, querido. Você vai para o seu trabalho, você vai no supermercado, você vai, querido, no centro de Londres passear, você vai em festas, em churrascos. Mas como é que é o mundo que você vive? Como é que você vê esse mundo? Será que esse mundo que você vive, querido, é um mundo que te revitaliza, que te dá mais vontade de viver, que te dá vontade de ter e fazer mais e mais planos?
Ou é um mundo, querido, que você diz que tem que buscar um entretenimento para ter graça nessa vida? Pois você está cansado. Que mundo você tem vivido, querido? Porque se você está fazendo pela força do teu braço, vivendo nesse mundo, o que acontece? Você pode estar se cansando, meu amado. Deus não tem isso para você. Deus tem para você uma vida mais do que vencedora. Deus quer te pegar e te carregar no colo. Você está entendendo, amado? Deus não quer que você lute. Ele quer guerrear a tua batalha. Amém, igreja? Amém. Então presta atenção, amado, porque Isaías reconheceu algo no mundo que ele vivia. Que não só vivia, mas que via. Ele reconheceu o seguinte, ele reconheceu: eu estou morto, sou impuro e indigno, que na verdade foi que Isaías vivia, produziu nele. Isaías diz assim: o meu mundo é cheio de gente impura, que interferia no ambiente que Isaías vivia. Mas presta atenção, igreja, porque no princípio da palavra, nós vimos que o mundo que os serafins viam era completamente diferente desse. Completamente diferente desse. Agora a paz, meu querido, presta atenção. Eu já vou trazer alguma coisa do final da mensagem para agora. Deus quer que a sua igreja veja como os serafins estão vendo. Amém. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Deus não quer que você tenha a visão que todo mundo tem. Deus não quer que você faça o que todo mundo faz. Você não é todo mundo, querido. Você é raça eleita, você é sacerdote real, você é uma nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, querido. Você foi chamado agora para ser filho do Altíssimo, querido. Portanto, não importa o que todo mundo faz, você não é todo mundo. A igreja do Senhor Jesus tem que parar de ser Maria vai com as outras, querido. Não, porque todo mundo faz, eu vou fazer. Sai dessa, querido, que você é furada. Sai dessa, porque Deus tem uma vida mais do que vencedora para você. E esse caminho é um caminho de derrota. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém? Então presta atenção, o mundo visto sobre a ótica dos serafins. O mundo que eles viam era o seguinte: a palavra diz que eles declaravam entre eles, dizendo: Santo é o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. E a segunda coisa é que toda a terra estava cheia da sua glória, querido. Os serafins, eles olhavam e viam a terra transbordando da glória de Deus. Então presta atenção, amado. Você passa por lutas, por dificuldade, seja no seu casamento, na sua casa, seja qual for a área da sua vida. Presta atenção, querido. Não é vendo, amado, não é você parando e vendo quem está certo, quem está errado, o que vai resolver, fazer uma lista de pontos, de ponto a ponto, vendo o que está certo, o que está errado, o que aconteceu. Mas é você permitir que o seu mundo seja invadido e inundado pela glória de Deus, querido. Dá uma salva de palmas ao Senhor. A igreja do Senhor Jesus hoje, querido, tem perdido tempo olhando, não, veja bem, não, mas olha só, o encravou, não, mas veja bem, olha aí, tô ficando careca, eu já tô, não é verdade? Uma bênção, maravilha, ô glória, não é verdade? Mas a gente vai perdendo tempo com essas coisas. E sabe o que Deus quer? Deus quer inundar a tua vida, querido, com a glória dele. Em vez da gente buscar e permitir ser inundado pela glória de Deus, querido, a gente fica perdendo tempo. Fica perdendo tempo, querido. Não, peraí, vamos ver quem está certo e quem está errado. Querido, recebe um tsunami da glória de Deus na tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. E você pode perguntar: pastor, como é possível viver num mundo que a gente vive e ter uma visão dessa? Como é que isso é possível? Como é que eu posso viver dessa maneira no mundo caído? Amado, presta atenção. Vocês acham que os serafins são seres alienados, que não sabem do que se passa aqui? Você acha isso? Vou dizer para você com certeza, não são, viu, querido? Eles sabem o que se passa aqui. Os serafins, amado, eles sabiam
o mundo que Isaías vivia e conheciam o mundo. Mas como é que eles viam, querido, e viviam diferente do que Isaías via e vivia? Acompanhe comigo mais uma vez aí, querido, Isaías 6, o versículo 2 em diante. Só a parte dos serafins, olha só. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Primeira coisa que eu quero declarar aqui para vocês, querido, para que a gente entenda e receba isso na nossa vida, é que os serafins, a gente vê no versículo dizendo que os serafins, eles estavam por cima de Deus, não é verdade? Eles estavam por cima. Presta atenção, porque tem uma outra versão que vem dizendo que os serafins, eles estavam em volta, eles orbitavam a presença gloriosa de Deus. Você está conseguindo entender, querido? Então uma coisa que eu vejo aqui é que eles viviam na presença de Deus, querido. Presta atenção, os serafins, na verdade, querido, eles não são pessoas ou seres que vão se encontrar com Deus no sábado à noite no culto. É isso que a gente tem que entender. Não são seres, querido, que vão para o GE, para o estudo bíblico, para lá se encontrar com Deus, ou se reunir com o discipulador, para ver se o discipulador traz uma palavra e se de alguma maneira ele sente a presença de Deus. Eles viviam de dia e de noite na presença de Deus. São seres que conhecem o mundo, os problemas, as lutas, mas não vivem orbitando em volta das lutas, dos problemas. Eles habitam, querido, no esconderijo do Altíssimo. Eles estão ali, querido, na presença de Deus em todo o tempo. Você em todo o tempo vive em que presença, querido? Você facilmente começa a detectar uma pessoa que só fala de trabalho. Você vê que ela vive na presença do trabalho. Uma pessoa, querido, que só fala de problema. O amado parece um problema ambulante. Você está entendendo, querido? Querido, você vê onde é que ele está orbitando. Você vê onde é que ele está pausando. Onde é que ele está habitando. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Os serafins, eles conhecem e conheciam isso tudo, querido. Mas sabe o que eles viam diferente? Porque eles habitavam 24 horas na presença de Deus. Sabem que existem lutas e dificuldades, mas se negam a viver esses problemas. Se negam a viver os problemas. A gente tem que começar, a igreja do Senhor Jesus, querido, tem que começar a conhecer a palavra de Deus. Sabe, querido? Tem que começar a conhecer a palavra de Deus. O que eu tenho visto é muita gente sendo engolida por Satanás porque não conhece a palavra. Não sabe o que Deus tem proposto para a vida dele. Não sabe o propósito de Deus. Passa por uma luta. Por que Deus está permitindo eu passar? Querido, pelo amor de Deus. Olha para a vida, querido, dos discípulos de Jesus, para os apóstolos. Olha para a vida dos profetas que vieram no Velho Testamento. Presta atenção, querido. Foi sofrimento atrás de sofrimento, mas eles não viviam o sofrimento. A palavra diz muitas vezes, como foi na questão de Paulo. Paulo entrava numa cidade, querido, pregava, era apedrejado, era jogado para fora da cidade quase morto. E no capítulo seguinte a palavra diz que Paulo entrava na cidade vizinha e pregava com mais ousadia. A igreja do Senhor Jesus, querido. O irmãozinho falou não sei o que. Magoei, também não vou mais à igreja. Querido, quem está perdendo é você. O diabo está te laçando aí, querido. Não desista do que Deus tem para você. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Não importa, querido,
Persevere, porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Amém, queridos? Glória a Deus. E você fala assim, pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu vivo na presença de Deus? 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz assim, orai sem cessar. Eu vejo hoje muito cristão, querido, muita gente dentro da igreja, fazendo orações religiosas. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de todo. Que para com isso, querido. Você sabe o que é orar? É você conversar com Deus. Fala o que está no teu coração. Fala, Deus está doendo, eu estou me sentindo assim. Senhor, muda o meu caráter. Eu não quero mais ser dessa maneira. Senhor, me muda. Muda o meu coração. Meu coração é ruim, é mau, Senhor. Deus amado, os meus olhos estão sendo levados pelo curso desse mundo. Faz um pacto com Deus, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Orar sem cessar, querido. É assim, eu vou para o trabalho, eu oro. Eu estou no caminho do trabalho, eu estou orando. Eu estou no meu trabalho, eu oro. Eu estou o tempo inteiro orando. Falando, Deus me abençoa aqui. Deus amado, tua palavra diz que aonde eu colocar minha mão, vai prosperar, Deus amado. Então, que em nome de Jesus, aqui nesse trabalho que o Senhor me colocou, que eu possa fazer prosperar o meu patrão. Porque se o seu patrão prosperar, querido, presta atenção. Você está ali debaixo dele. Você acha que Deus vai esquecer de você, querido? É isso que a gente não entende. É isso que a gente não entende, querido. Meu patrão ganha não sei quanto, ele só me paga tanto. Para com isso, querido. Presta atenção. A igreja tem que começar a abrir os olhos, orar sem cessar. Vou entrar no computador, ora antes de entrar, querido. Para não entrar em site que não deve. É, meu amado. Você está conseguindo entender, querido? Orar sem cessar é ter um coração rasgado na presença de Deus, querido. Um coração é você ser clear, é você ser transparente na presença de Deus. O versículo 19, querido, de 1 Tessalonicenses 5 diz assim, não apagueis o Espírito Santo. Quer viver na presença de Deus? Amém, querido? Amém. Amado, não pode apagar o Espírito Santo. Aí você fala, pastor, mas como é que é apagar o Espírito Santo? Presta atenção. Apagar o Espírito Santo é você anular a ação do Espírito Santo na tua vida e através dela. É mais ou menos assim, para que você tenha uma visão figurativa. Você imagina um Jeep daqueles de rally, sabe como é que é? Normalmente aqueles jipes de rally, querido, tem luz para tudo que é lado. Sabe, querido? Ilumina mais que a árvore de Natal. Sabe como é que é? Tem luz para tudo que é lado, querido. É um negócio tremendo. E ele vai entrando por dentro da trilha e às vezes, querido, ele passa por dentro de lama. Quando ele passa por lama, você não sabe o que acontece com essas luzes. Esses faróis começam a serem tapados por lama. Aí o motorista acende o farol. Sabe o que acontece? Não ilumina nada. Sabe por quê, querido? Porque a lama não permite que a luz resplandeça. Então presta atenção, querido. Se você vive uma vida de pecado, o que acontece é que você está ofuscando a luz de Deus de brilhar através da tua vida. A palavra diz assim, olha, que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Mas a palavra também diz que aqueles que vivem na prática do pecado pertencem ao diabo. Não sou eu que estou falando não, viu, querido? Não fica com raiva de mim não, viu? É a palavra. Isso é evangelho do reino, querido. Isso é evangelho do reino. A gente tem que ter esse coração de estar clean, de estar limpo diante da presença de Deus. O versículo 22, querido, desse mesmo trecho de 1 Tessalonicenses 5 diz assim: abstende-vos de toda forma do mal. Então tudo aquilo, querido, que for pecado, tudo aquilo que parecer, tudo aquilo que for perto de, não se aproxima, querido. Se afaste, a Bíblia está falando aí, se afaste, querido. Tenha uma vida de oração, se afaste disso, porque você se afastando disso e começando a viver o que Deus tem proposto para a tua vida, a luz de Deus automaticamente vai brilhar através da tua vida sem problema nenhum. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Segunda coisa que eu vejo aqui nos serafins é o seguinte, querido, é que eles cobriam o rosto. Você sabe o que é cobrir o rosto?
Cobrir o rosto, querido, é você e eu nos guardarmos do que os nossos olhos veem. Olha o que Provérbios 4:25 diz: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olha só, a palavra está dizendo, os teus olhos olhem direito. Você acha que o quê? O cristão agora não pode mais dar aquele olhar 43. Sabe como é que é? Aquela olhadinha assim? Será que é isso que o versículo está dizendo? Será que o versículo está dizendo assim, você não pode virar assim? Está falando para você olhar direito, então você foi olhar para lá, você tem que virar o corpo inteiro. Não é verdade? E olhar. Será que é isso que o versículo está dizendo, querido? De maneira nenhuma, não é verdade? Presta atenção, igreja. Deus tem um propósito para a tua vida e para mim, amém? Então presta atenção, amado, porque muitas vezes desviamos nossos olhos para coisas, muitas vezes, que nem pecado são, mas trazem um certo embaraço, impedindo ou atrasando o propósito de Deus de se cumprir na tua vida. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Muitas vezes, querido, eu boto coisas por prioridade, e essa prioridade não é de Deus, é minha, e eu boto essas coisas por prioridade, e essas coisas me embaraçam e atrasam, e muitas vezes impedem o propósito de Deus na minha vida. E, em outras vezes, também, pecado. Fala assim, não, puxa vida, eu já estou 2 anos aqui nessa igreja, não é verdade? Aí, como já vi muitos falando, não, presta atenção, eu nunca faltei culto nenhum, não tem problema nenhum eu faltar um culto, querido, pelo amor de Deus. Isso não é mentalidade de discípulo de Jesus. Mentalidade de discípulo de Jesus eu não faltei nenhum, glória a Deus por isso, o Senhor me fortalece, me levanta e resplandece através da minha vida, porque eu não quero faltar nenhum. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o pastor. Seu compromisso não é comigo, querido, é com Jesus. Não é comigo. Ah, pastor, então se eu vier todo culto, eu vou ser salvo. Não. Ué, por que você quer que eu venha ao culto então? Porque eu amo a sua vida. A palavra diz, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, a promessa quando o povo de Deus se reúne. O Salmo 133 diz que ali Deus determina a sua bênção e a sua unção. Amém, queridos? Então a bênção é para fazer? É, mas não é só isso. Tem muitas outras coisas que a gente está vendo. O que Deus quer é que você habite na presença dEle 24 horas por dia, 7 dias na semana, querido. Amém, igreja? Amém. Olha só, amado, o que diz Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Presta atenção, querido. Jó estava tendo problemas aqui. E o problema que Jó estava tendo é o problema onde muitos homens na face da terra passam. É de que quando passa uma mulher, os olhos vão atrás. E o que Jó está falando é assim, olha, querido, eu tenho que pausar os meus olhos na minha esposa. Eu não posso olhar para outra mulher. Eu tenho que olhar para o meu cônjuge. Eu não posso ficar olhando outros terrenos aí do lado de fora. Eu tenho que olhar para o meu cônjuge. E ele faz um... Agora, deixa eu falar um negócio para vocês, porque eu não sei, você já leu o livro de Jó e você conheceu a esposa de Jó, querido? Rapaz, a esposa de Jó não era brincadeira não, viu? Era uma mulher violenta. Era tremenda. Era uma mulher que atormentava Jó de manhã, de tarde, de noite. E falava assim, amaldiçoa esse teu Deus, e ainda aconselhava, dava um conselho a Jó, falava assim, se mata, querido. E Jó olhava para essa mulher e falava assim, assim, querida, tem jeito, meus olhos, eu fiz um pacto com Deus e meus olhos estão em você. Eu não vou olhar mais para mulher nenhuma. Será que os casados aqui têm esse pacto com Deus, querido? Não só os homens quanto as mulheres, viu, querido? Não, pastor, eu sou solteiro. Espere confiante no Senhor, porque Deus já tem um cônjuge preparado para você, querido. Não fique buscando, correndo atrás, tentando atropelar o propósito que Deus tem para você. Deus tem algo excelente, aí você vai atrás, começa a fazer um montão de coisa, aí em vez de você pegar um Rolls Royce que Deus tem para você, você pega um Fusquinha. Você está entendendo, querido? É mais ou menos isso.
Aí passam a vida inteira reclamando do Fusquinha. Tem a ver, pastor, Fusquinha? Não tem a ver nada disso não. Porque se Deus te der um Fusquinha, você vai olhar com a visão, querido, que Deus vai te dar. Você vai olhar para aquela mulher e você vai ver um Rolls Royce. Amém. Você está entendendo? Amém, querido? Você vai ver um Rolls Royce. Amém, querido? O problema, amado, é que não tente atropelar etapas. Não tente fazer o trabalho de Deus. Simplesmente se posicione e espere pacientemente no Senhor. Amém, queridos? Outra coisa que eu vejo aqui nos serafins é que eles cobriam os pés. Sabe o que é isso, querido? Isso é você cuidar do caminhar. Provérbios 4, 26 e 27 diz assim: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amado, você e eu temos que andar no caminho. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra diz, querido, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, querido. Amado, se você tenta andar em outros caminhos, esses caminhos vão te afastar completamente da presença de Deus. E o que os serafins estão nos ensinando é: guarda por onde você anda. Guarda os teus pés. Guarda os teus pés. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, amado, porque o resultado disso aqui, o resultado de ter uma vida de oração, o resultado de nós estarmos tendo precaução com os nossos olhos, precaução com os nossos pés. Você sabe o resultado disso aí, querido? O resultado de uma vida que guarda o seu caminho, que vê e tem uma vida de oração. Você sabe qual é a consequência disso? É você começar a voar, querido, de uma maneira tremenda. E voar significa você vencer o desânimo, querido. Quem está desanimado, quem está decepcionado não consegue nem se levantar, quanto mais voar. Querido. Se você fica olhando para o curso desse mundo, querido, você começa a sofrer de depressão. Se os teus olhos olharem o que o mundo vê, você começa a passar por depressão, querido. Foi o que estava começando a acontecer com Isaías. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Então presta atenção. Fruto de uma vida, amado, voar mais alto, isso é fruto de uma vida de quem confia no Senhor. Olha o que diz Isaías 40, 31. Mas o que esperam, ou seja, confiam no Senhor, renovam suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Êxodos 23, 22. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Amado, você tem ideia do que Deus está falando aqui? Tem algo tremendo aqui, querido. O que Deus está dizendo é que não é você, querido, que vai matar um leão por dia, mas é o Senhor que vai pelejar a tua peleja e vai batalhar a tua batalha, não é você, querido. E o que eu tenho que fazer, pastor? Habita no esconderijo do Altíssimo. Esteja na presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana. Quando isso acontece, querido, na vida de alguém, é muito fácil você ver. É muito fácil você perceber. Como assim, pastor? Quando você vê uma pessoa voando, uma pessoa ali, querido, na presença de Deus, você começa a ver a pessoa ajudando aqueles que precisam de ajuda. E começam a se colocar disponíveis e dispostos e disponíveis na mão de Deus para restaurar o pecador. Quem vive na presença de Deus, onde está cheio, onde tem uma pessoa que tem uma vida cheia da glória de Deus, querido, presta atenção, ele está preocupado com os aflitos, ele está preocupado em ajudar os pecadores. Ele não está preocupado com posição dentro da igreja não, querido. Ele não está preocupado com isso. Querido, a palavra diz, e nós vemos aqui no trecho, que um serafim, presta atenção, um serafim, ele não veio na direção de Isaías e tocou nos lábios de Isaías. A palavra diz que quando
os serafins estavam entre eles, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando eles olharam, eles perceberam que tinha um ser humano ali. Isaías estava na presença deles. A palavra diz que um dos serafins voa até o altar. Com uma tenaz ele pega uma brasa viva e ele voa na direção de Isaías para tocar nos lábios. Quando você vê um pecador ou um aflito, será que você tem essa disposição de voar? Ou você fala assim: não, deixa para lá, deixa amanhã, não, semana que vem se eu encontrar com ele eu falo. Não, vamos ver, conforme for, de repente, aí daqui a um mês que vem, agora eu estou muito ocupado e agora não vai dar. Como é que está a tua disponibilidade na mão de Deus, querido? Olha o que diz o salmista no Salmo 82, versículo 3 em diante: fazer justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Olha só, querido, aqui está dizendo que é um povo pecador, é um povo, querido, que anda de maneira errada, mas eles andam porque eles não sabem, eles não entendem absolutamente nada. Você está entendendo? Mas você quer que eu dê uma notícia para você? Deus ama essas pessoas. Jesus, quando morreu, querido, naquela cruz, ele morreu não só por mim e por vocês, mas por todo mundo. Deus ama esse povo, querido. Deus ama aquele que está aflito. Deus ama o pecador. Ele não concorda com o pecado. Ele não é conivente com o pecado, e nós também não devemos ser. Mas devemos amar o pecador. O que a igreja tem feito, querido, é rechaçado as pessoas por causa das suas atitudes. Não pode ser assim, meu amado. Não, a pessoa age assim, age assado. Ele rouba ou ele mente, ele... Meu amado, você não vai, você vai exortar com amor, com graça, mas você vai amá-lo. Deus ama aquela vida. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra seres humanos, querido. É contra o que age por detrás. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós temos que aprender, querido. A igreja do Senhor Jesus tem que aprender a voar para ajudar os aflitos. Amém, amados? Amém. Então, queridos, presta atenção, amados. Deus está nos chamando para revermos nessa noite em que mundo nós vivemos. Em que mundo você vive, querido? Deus está querendo que a gente passe a vara de medir, que nós possamos rever se vivemos num mundo repleto da glória de Deus ou não. Se nós não estamos vivendo, Deus está chamando você e eu para vivermos essa plenitude hoje à noite. Hoje. Deus não quer deixar para amanhã, não. Deus quer que você comece a viver isso hoje na sua vida. Deus quer que você comece a viver isso hoje na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tinha preparado aqui algo. Tem uma ministração que eu queria estar trazendo ao coração de vocês. Amém, querido? Deus falou muito ao meu coração. O Espírito Santo me guiou nesse caminho. E nós agora vamos ser ministrados por um louvor. Vamos ser ministrados por uma dança. E eu queria que você tivesse ligado e focado aqui. Amém, queridos? Nesse momento. Poder foi dado a Ele. Aleluia. Nos céus e na terra. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou.
manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Declarar que todo o poder foi dado a ele. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos declarar o nome do Rei Jesus. Presta atenção, queridos.
o que eu vou dizer para você. Não vale a pena viver nessa vida, nessa terra, se nós não tivermos a visão do trono de Deus. Não vale a pena viver nessa terra se nós não tivermos a visão do trono de Deus. Se nós não aceitarmos esse convite de vermos o mundo do prisma que os serafins viam e viviam, de nada vale, viu, queridos? Nós vamos terminar uma vida cansados, esgotados, deprimidos e depressivos. Assim como Isaías foi chamado para mudar o ambiente em que ele vivia, Deus me chama e te chama nessa noite para mudar o ambiente em que você vive. Só que Deus manda dizer que antes dele mudar o ambiente em que você vive, você tem que permitir que ele mude você. A mudança começa em você. E o que resplandece da tua vida começa a interferir no ambiente que você vive. Por isso, querido, para que nós possamos viver esse chamado de Deus para nós, primeira coisa, na prática, não podia ficar de fora. E Deus te convida essa noite para que você entre e habite no santo lugar. O lugar onde no Velho Testamento só podia entrar os sacerdotes. E agora Deus fala assim, eu não vou escolher mais um homem só como sacerdote. Agora eu levanto um povo, uma nação de sacerdotes, aonde o véu que lhe separava o santo lugar, ele foi rasgado de alto a baixo e agora ele diz e convida a sua igreja para entrar com ousadia no santo lugar. Isaías, querido, já era um profeta de Deus, você sabia disso? Quando Isaías tem essa visão no capítulo 6. Antes do capítulo 6, eu não sei se você sabe disso, tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Isaías já era profeta, querido, de Deus. E poderia vir uma pergunta à nossa mente, por que só no capítulo 6 que isso aconteceu, querido? Você quer viver no santo lugar, amém? Amém. Presta atenção, querido. Você tem que estar tirado da tua frente tudo que te impede de ver o Senhor. Na verdade, o que impedia Isaías de ver o Senhor era o rei Uzias. Sabe quem era o rei Uzias? Seu tio. Você imagina um profeta que passava pela cidade falando assim, ai de vocês, bêbados, ai de vocês que vivem ajuntando riquezas para vocês, ai de vocês. Imagina um profeta de justiça, querido. Ele era sobrinho do rei. Quem vai falar alguma coisa, querido? Falar alguma coisa, o rei vinha e zit, faca no pescoço. Você está entendendo, querido? A confiança dele, querido, apesar de ser um profeta de Deus, ele vinha com toda a justiça e a confiança dele estava no tio. Aí a palavra, o capítulo 6 começa, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Amado, no ano em que essa segurança foi tirada de Isaías, ele conseguiu ver o Senhor. O que te impede de ver o Senhor hoje, querido? Presta atenção, porque às vezes, querido, são pessoas da nossa própria família. Às vezes é um papai, uma mamãe, às vezes é um filho. Querido, que está ocupando o lugar de Deus na tua vida. Esse lugar, querido, no teu coração, na tua vida, que papai, mamãe, que filho, que patrão, que gerente de banco ocupa agora na tua vida, esse lugar pertence ao Senhor. Presta atenção. Não estou desfazendo das mamães e dos papais, querido. A Bíblia diz, nos ordena honrar pai e mãe. Amém, querido? Amém. Mas presta atenção. A palavra diz que nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e amar Ele em primeiro lugar.
1 aí, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amém, queridos? Amém. O rei passou a ser aquilo que estava atrapalhando a visão, aquilo que estava atrapalhando Isaías de se aproximar do trono, de ver o alto e sublime trono de Deus. Isso interferia, sabe, querido, e fez e causou uma divisão entre Isaías e Deus. É preciso, querido, nessa noite, que tudo ou toda e qualquer pessoa que esteja intervindo entre você e Deus seja retirado para que você possa ver o Senhor. Isso precisa sair, querido. E a minha oração é para que o Espírito Santo vá revelando a vocês isso. Para que o Espírito Santo já vá falando com vocês. A palavra diz: examine o homem a si mesmo. Começa a ver, querido, o que é que está no lugar de Deus na tua vida. O que é que está impedindo? Será que é o teu trabalho? Será, querido, que é a tua família? Será que é o teu cônjuge? O que está atrapalhando, querido? Isso tem que ser retirado, igreja. Isso tem que ser retirado. A segunda coisa, amado, a segunda coisa é, ao ser confrontado com a presença de Deus, nós precisamos ter um coração aberto e estar disposto, querido, a confessar pecado especificamente. O que eu vejo, infelizmente, muito sendo pregado hoje é: Senhor, perdoa a multidão. Que perdoa a multidão, querido, dos pecados? É dar nome. É dar nome, querido. Isaías 6,5: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Querido, Isaías deu nome ao pecado, falou assim: ai de mim, porque eu sou uma pessoa, um homem que tem boca suja, querido. Amado, presta atenção, sem confissão de pecado não tem perdão. Tem que ter confissão, querido. O que é que tem te impedido hoje? O que é que tem manchado aí, querido? O visor da tua vida, impedindo que a glória de Deus resplandeça na tua vida e através dela. O que tem impedido, querido? O que Deus está falando hoje para você é: largue toda a prática do mal, querido, e comece a viver a vida que eu tenho para você. Uma vida de excelência, uma vida para você andar em lugares altos, querido, acima de principado, potestade. É esse lugar que o Senhor te chama para andar. Presta atenção, querido. Nós hoje temos uma oportunidade na mão que no Velho Testamento aqueles homens não tiveram. A palavra diz, querido, que no dia que Jesus morreu, o que acontece, querido, é que a gente conhece que ao terceiro dia ele ressuscitou, amém, amados? Mas antes disso acontecer, você sabe o que aconteceu, querido? A palavra diz que ele desceu ao mais profundo, foi lá no inferno, ele pisou na cabeça da serpente, tomou a cédula, querido, que nos era contrária. Aquela cédula que estava assim, ó, morto. Porque a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aquela cédula que dizia assim: condenado. Jesus tomou, cravou na cruz do Calvário e declarou assim: está pago, querido. E mais, a palavra diz que ele triunfou sobre eles no seu destino de vitória. E ele ressuscitou ao terceiro dia com a vitória na mão, querido. Que mundo você tem vivido, igreja? Deus tem uma vida vencedora para você. Vai passar por lutas, vai passar por dificuldades. Jesus não prometeu uma vida sem problemas. Você vai passar, mas você não vai passar sozinho. O Senhor dos exércitos, Jeová Sabaó, ele vai à frente da tua batalha, quebrando portas de ferro, despedaçando ferrolhos de bronze, correntes, querido, e você vai sair mais do que vencedor do outro lado. Amém, amém, igreja? Então presta atenção, a igreja tem que confessar especificamente o pecado. O que é que tem te afastado da presença de Deus, querido? Que práticas você tem tendo? Presta atenção, amado. Terceira coisa, quando você confessa pecado,
Presta atenção, porque Deus é um Deus que nos ama e Ele nos trata. Tem um tratamento. Então presta atenção, porque aquele que pertence ao Senhor, quando o Senhor trata com ele, veja que o salmista no Salmo 23 diz: a sua vara e o seu cajado me consolam. Querido, você já foi consolado com a cajadada no lombo? Rapaz, isso não é consolo não, é verdade? É um negócio meio esquisito, né, rapaz? Pois é. É porque a palavra diz que Deus disciplina a todos que Ele ama. Amém. Presta atenção, querido. Deus, Ele não tem filho bastardo, Ele tem filho. Amém? Ele tem filho, querido. Então presta atenção, amado. Deus te ama. Amém. Quando você confessa, Deus vai tratar o teu caráter. Presta atenção, amado. Olha o que diz Isaías 6, o versículo 6 e 7, a parte A. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca. Presta atenção, querido. A ideia de uma brasa viva, acesa, fumegante, tocar nos lábios, eu não sei se você sabe, mas é uma experiência que pode produzir dor. Você sabia disso? Quantos já fizeram aqui churrasco, barbecue? Levanta a mão que eu quero ver vocês. Todo mundo já fez barbecue, não é verdade? Você é um povo que gosta de churrasco, né? Que coisa. Mas olha só, querido. Quando você está ali com aquela brasa acesa, aquilo ali é uma brasa viva. Eu não aconselho você, querido, a pegar aquela brasa com a mão e muito menos tocar nos teus lábios, porque a pele dos lábios, ela é mais sensível, não é verdade? Agora você, olha só o que acontece, querido. Um anjo, querido, voa para o altar. Aí o anjo não é bobo nem nada, ele falou assim: não sou eu que preciso de tratamento, Isaías, é você. Não é verdade? Ele não pegou com a mão, ele pega com uma tenaz. E ele voa na direção de Isaías e toca nos lábios de Isaías. Isaías podia olhar para o serafim e falar assim: você está doido, querido? Ah, tocar com isso aí no lábio de outro, rapaz, pelo amor de Deus. Eu sou profeta. Como é que você fala um negócio desse comigo? Você não vê Isaías reclamando. Você vê Isaías recebendo e aceitando o tratamento, querido. Tratamento de Deus, sabe, igreja? Para mudar caráter, como era o caso aqui de Isaías, e como é o caso de muitos de nós, de todos nós, que Deus vai moldando o nosso caráter para que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus no que diz respeito ao caráter dele. Presta atenção, amado, mudança de caráter dói, viu, querido? Mudança de caráter dói. Mas ele não reclamou, ele aceitou. Quantos, querido, recebem um tratamento de Deus e pulam? Aí fala assim: não, o problema é essa igreja, vou para outra. Deixa eu falar um negócio para você. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, querido. Você está achando o quê? Que você indo para outra igreja, o tratamento não vai atrás de você? Vai, querido. O tratamento vai atrás de você. Você pode escrever que o tratamento vai atrás de você. Mais cedo ou mais tarde o tratamento vai bater na tua porta. Você está feliz e contente. Está vendo? Vim para essa igreja, cheguei lá, o pastor viu meu dom. Eu já estou no louvor, tocando, cantando, tocando violão, assoprando gaita, chupando cana e assoviando. Estou na bênção, estou na unção. Aí quando você menos espera, você acorda para vir para o culto. Você abre a sua porta da sua casa, tá lá, querido, a disciplina olhando para você. Olha só, eu estou te esperando aqui, querido. Te peguei, hein? Mano. Por quê, pastor? Porque Deus te ama. Deus não quer te ver no inferno. Deus não quer que você vá para a morte eterna. Deus quer que você vá para a vida eterna. Portanto, querido, Ele quer tratar o nosso caráter. Deixa eu falar um negócio para vocês, querido. A cruz produz dor. A cruz, querido, produz dor. Mas ela é o único caminho que nos leva ao Pai. A igreja tem que aprender a crucificar o seu eu, a sua vontade. Crucificar, querido, o seu caráter. Presta atenção que Jesus fala em Mateus 10, versículo 38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perder a vida por minha causa, achá-la-á. Querida, a nossa vida precisa estar no altar a cada dia. É preciso crucificar nossa vontade para que a vontade de Deus seja feita no nosso mundo como ela é feita nos céus. Tem religiões aí que ficam repetindo, na verdade, a questão da oração, na verdade.
Pai nosso, está no céu, santificado, venha a nós. Isso era um modelo de oração, não era para ficar repetindo, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Como é que você acha que é nos céus, querido? Nos céus, quando Deus fala assim, anjo fulano de tal, querido, não tem assim, espera aí, não tem isso, você sabia disso? É na hora, é no mesmo instante. Então presta atenção, amado, você quer os céus na tua vida, amém? Meu amado, presta atenção, você tem que crucificar o teu eu. A tua vontade tem que ir para a cruz do Calvário, querido. O teu canal, mas veja bem, é porque, para com isso. O que Deus está falando é para a minha glória resplandecer na tua vida e através dela, você tem que crucificar o teu eu, querido. Senão isso não tem. Se você continuar fazendo a tua vontade, a minha vontade nunca vai ser feita na tua vida. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amém, queridos? Presta atenção, com todos os problemas existentes, amados, se nós começarmos a vivermos dessa maneira, com todos os problemas ao nosso redor, vai se levantar uma igreja que vai declarar: toda a terra está cheia da sua glória, santo é o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Deixa eu falar um negócio para vocês, quando a gente começa a viver dessa maneira, como eu falei no princípio e volto a repetir, as pessoas podem continuar as mesmas. Sabe, querido? Na sua casa, as pessoas podem continuar as mesmas. Na sua família, mas você não. Você não. Por quê? Porque você abriu a porta para que Deus entrasse e começasse a governar na tua vida. Você abriu para que a glória de Deus entrasse e resplandecesse na tua vida em primeiro lugar. Você sabe o que acontece, querido? Através da sua vida, cheia da glória de Deus, você começa a inundar a tua casa. Você começa a inundar a tua família. O ambiente onde você estiver começa a ser inundado, querido, pela glória de Deus. Mas começa em você, igreja. Começa em você. Começa em você. Amém, queridos? Amém. E quando a gente estiver caminhando dessa maneira, presta atenção, amado. A igreja tem que começar a responder positivamente ao chamado que Deus tem para cada um. Amém. E tenho visto muitas pessoas negarem o chamado de Deus. Não, porque eu não gosto daquele lugar. Você não gosta? Mas Deus está mandando isso aí, querido. Você é do Senhor ou não? Amém. Propriedade exclusiva de Deus. Não sou eu que mando. Não sou eu, mas que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém, queridos? Amém. Isaías 6,8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, presta atenção. Deus, o nosso Deus, querido, é um Deus que eu vou ser sincero para vocês. Eu fico abismado com ele. Sabe, querido? Eu fico abismado. Porque o Deus corajoso. Isaías estava em pecado, querido. Ele confessa o pecado. O Senhor o perdoa e logo em seguida o envia. Não perde tempo, querido. O Deus corajoso. Mas olha só, querido, Isaías não recuou. Isaías, querido, não deu para trás. A partir desse momento, Isaías deixou, querido, de olhar para si mesmo. E passou a olhar o que Deus olhava. Presta atenção, igreja. Deus quer transformar o mundo. Mas antes, para isso acontecer, Ele vai mudar a tua vida, a tua maneira de ver, querido. Se você começar a pregar, vendo o mundo do jeito que está, querido, não vai ninguém se arrepender. Você tem que pregar o contrário. Você tem que pregar o seguinte: apesar de estar desta maneira o mundo, deixa eu falar, tem um, querido, que está sobre todas as coisas. E a palavra diz, como foi cantada aqui hoje na ministração da dança: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A terra está cheia da glória de Deus. A igreja tem que se levantar, querido, com uma visão diferente do mundo. Porque se você se levanta e prega o que o mundo vê, eles já sabem disso, querido. Eles já sabem do que você está falando. Você tem que trazer as boas novas. Você tem que falar: olha só, querido, apesar disso, tem um que morreu por você para que tudo isso mudasse.
primeiramente na tua vida, e através da tua vida Ele começasse a te usar como instrumento de justiça, para que tudo ao teu redor mude, para que a tua casa mude, como consequência o teu bairro, o local onde você vive, a cidade que você vive, querido, o país, o continente, e Deus vai inundando com a glória dele através da tua vida, querido. Você está entendendo, amados? A palavra fala, já falei aqui muitas vezes desse amado. O seu nome era Davi, o rei Davi, não é verdade? Presta atenção, querido. Davi era um homem que viveu, querido, com 300 homens, que era a escória da sociedade. Davi não foi influenciado por eles. Pelo contrário, Davi influenciou com a glória de Deus na sua vida. E esses homens passaram depois a ser reconhecidos como os valentes de Davi, querido. Presta atenção. Tem pessoas que estão aqui na igreja, no óleo, no azeite, no fogo. Aí amanhã, querido, vai para uma festa, um churrasco. Se perde. Amado. Deus quer que você viva na presença dele 24 horas por dia. 24 horas por dia. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Incontaminado do mundo. Deus não está querendo, querido, que você se contamine. Deus está querendo que você comece a contaminar eles com a glória de Deus na tua vida. Deus está querendo que você seja luz nesse mundo. Que onde há trevas, querido, entre a luz. Que onde há doença, entre a cura. Que onde há prisão, querido, entre o libertador através da tua vida. É isso que Deus quer. A Bíblia, a palavra aqui está falando, sim, querido, da questão de visitar os órfãos, de visitar as viúvas. No sentido literal, temos que ter esse cuidado realmente, mas tem um sentido também espiritual. Presta atenção. Tem pessoas aí, querido, que são simplesmente criaturas de Deus, ainda não se tornaram filhos, portanto estão órfãos. Estão aí no mundo perdido, querido. E Deus está falando assim: você tem, querido, que visitar os órfãos. Por quê? Porque o pai ainda não é pai deles. Visitar as viúvas. Presta atenção, querido. Você sabe quem é a noiva de Cristo? Vou dizer para você, a igreja. Você sabe quantas viúvas tem fora? Oh, Jesus. O noivo está à espera. Jesus está à espera deles serem resgatados. Você está conseguindo entender, amado? Amém? Então presta atenção, amado. Se entrarmos na sala do trono hoje, nós seremos transformados. Se hoje nós entrarmos na sala do trono, seremos transformados. Mas Deus quer transformar você, presta atenção, querido, um agente que vai passar a ser usado como instrumento na mão de Deus para transformar esse mundo. Deus quer levantar você como um agente de Deus, como um agente dele, para transformar vidas, ambientes, curar relacionamentos. Você está entendendo, querido? Pessoas que não conhecem a Deus ou sofreram qualquer coisa e se apartaram da presença de Deus. Deus quer usar você e a mim, querido, para reconciliar esses com o Senhor. Vocês estão conseguindo entender, igreja? Então presta atenção, amados. Você vai ver a vida do profeta Isaías. A vida dele mudou do capítulo 6 para frente. Ele antes era um profeta de justiça, passou a ser um profeta da graça. Mudou. Você vai ver ele aqui no capítulo 6 dizendo que ele tinha a sua boca suja, não é verdade? Seus lábios impuros. Você vai olhar em Isaías no capítulo 50, você vai ver Isaías declarando que Deus tinha dado a ele boca de erudita, boca de discípulo, boca de alguém que prega a palavra de Deus, e deu a ele ouvidos também de discípulo para escutar. Você está entendendo, querido? Olha a transformação. Isaías começou a viver o que Deus tinha para ele. Isaías começou a ver o que Deus tinha para ele. Você não precisa me responder, mas você já viu o que Deus tem para você, querido? Deus quer te mostrar, Deus quer te revelar isso, igreja.
Eu já posso começar dizendo que a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu posso dizer que é mais do que excelente. Você está conseguindo entender, igreja? E presta atenção, queridos, porque no próprio livro de Isaías tem uma palavra onde, na verdade, Jesus, no Novo Testamento, lê esse trecho bíblico dentro da sinagoga. Ele abre a palavra e ele lê esse trecho, porque esse trecho se refere a Jesus. Amém, queridos? Amém. A palavra diz que Jesus era o cabeça e a igreja é o seu corpo. Amém? Então presta atenção, igreja. Essa palavra que nós vamos ler, ela é para você e para mim. Você está conseguindo entender? Acompanhe comigo. Isaías 61, de 1 a 7, depois do versículo 9, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Deus está prometendo, querido, que você vai edificar aonde não havia nada, querido. Deus vai colocar, vai fazer do deserto um manancial de águas vivas. Onde não havia casamento, agora vai ter casamento. Onde não havia relacionamento de pai com filho, filho com pai, agora vai passar a ter. Agora, querido, os filhos vão se converter aos pais e os pais aos filhos. E o Senhor vai reinar dentro dessa casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e a sua glória, na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultarei na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor, querido. Dá salva de palmas ao Senhor. É essa vida, querido, que Deus tem para mim e para vocês. É que as pessoas que te rodeiem comecem a ver a glória de Deus resplandecer, vendo a tua prosperidade. Prosperidade eu não falo em questão financeira não, querido. Estou falando da prosperidade na saúde, prosperidade emocional, prosperidade, querido, em todas as áreas da tua vida. As pessoas, querido, os teus descendentes, todos vão te conhecer. Por quê? Porque o Senhor vai se incumbir de fazer a tua fama. O Senhor vai fazer através da tua vida. O Senhor vai se levantar, o Jeová Sabaó, vai guerrear a tua batalha, vai fazer. E o que acontece é que as pessoas vão te reconhecer como um carvalho de justiça plantado pelo o Senhor. Amém, igreja? Presta atenção, igreja. Isso é uma mensagem que durante a mensagem, embutida nela, aqui eu fiz vários apelos. Vários. Primeiro eu comecei perguntando em que mundo você vive. Depois eu te convidei para a gente sair desse mundo e entrar no reino dos serafins, não é verdade?
para a gente começasse a ver e viver o que os serafins vivem e veem. Depois eu falei aqui também que se você tinha um rei Uzias que precisava morrer e ser retirado da sua vida hoje, para que você deixasse esse rei morrer e sair, retirar ele da tua vida aquilo que te impede de ver o Senhor. Aquelas preocupações, aquelas coisas que te impedem de se aproximar de Deus. Então, primeiro eu queria fazer uma oração. E eu vou pedir, por favor, que você fique de pé nesse momento, em nome de Jesus.